Muito boa noite! Hoje a gente vai falar nessa live aqui sobre como resgatar a alegria na vida, a alegria em viver, a disposição, a vitalidade. E eu tenho certeza que essa vai ser uma live que vai agregar muito vocês, muita consciência, muito entendimento e possíveis movimentos mesmo que vocês podem trazer aí na vida de vocês e resgatar mesmo, né? Essa alegria, essa disposição e assim ter uma vida mais leve, né? Bom, lembrando então que essa live vai ficar salva, ela vai ficar salva no YouTube, tá? Eu acho que eu vou começar a deixar as lives salvas só no YouTube, porque eu acho que aqui no Instagram se perde muito no feed, sabe? Eu acho que fica mais organizado lá na playlistzinha. Então eu vou fazer ao vivo aqui porque eu acho mais próximo essa interação que a gente tem aqui nos comentários e tudo mais. Mas vou deixar salva lá no canal. Então, já respondendo, sim, vai ficar salva. Boa sorte na tua prova, enviando amor incondicional. Vai dar tudo certo. Bom, e aí depois tu volta e vê essa live salva, tá bom? Adorei essa. Bom, eu vou... Ah, maravilhosa, Elaine, muito bem-vinda. Bom, então eu queria começar falando que como eu vou falar de um tema aqui que é questão de vitalidade, de alegria, de disposição, eu quero fazer um adendo muito importante para quem tem depressão. Tudo que eu vou falar aqui hoje vai muito agregar vocês. Porém, né, eu não quero, em hipótese nenhuma, que vocês se baseiem só no que eu vou falar aqui, que vocês descontinuem algum acompanhamento profissional, nem nada do tipo. Então, depressão, ela é uma doença, né? Então, vocês precisam dar continuidade num acompanhamento profissional, uma psicoterapia mesmo com um psicólogo. E eu, particularmente, super indico que vocês integrem terapias integrativas, holísticas, junto desse processo. Porque existem coisas além aí só do consciente que a gente pode estar trabalhando e liberando. E então, tudo que eu vou falar aqui também vai agregar muito para quem tem depressão, mas acho bem importante estar ressaltando isso, tá bom? Bom, então primeiro eu quero trazer a diferença, né, de alegria e felicidade, porque não são a mesma coisa. E eu adoro trazer esses conceitos assim, né, porque eu acho que traz muita clareza. Então, na verdade, eu vou falar aqui sobre como resgatar a alegria em si. Se a gente fosse falar só da felicidade, daria uma outra live. Porque a grande questão é que a felicidade, ela é uma sensação interna. E ela é uma sensação constante, assim. Ontem eu falei um pouquinho nos stories sobre isso, né? Que eu tenho me deparado muito com essa questão dos clientes e seguidores estarem com uma pressa em relação à cura, né? E isso vem muito de uma projeção, eu falei de vários pontos, né? Mas um deles é essa projeção de felicidade num cenário ideal e que esse cenário ideal, ele tá lá na frente. Então, um contexto perfeito, quando eu estar 100% curada, aí eu vou ser feliz, aí a minha vida vai acontecer e tudo mais. Então, isso é uma projeção da felicidade em contextos, né? X contextos, X pessoas, X situações. Então, é um certo idealismo. E esse idealismo, né, traz muita frustração, tá? Então, a felicidade é esse teu senso interno. E quando tu não está se sentindo feliz e tu for chegar lá nesse contexto ideal, né, seja o que tu quer, um relacionamento, um casamento, é a maternidade, é se formar, enfim, qualquer que seja a questão, quando tu não tá se sentindo feliz internamente, não vai ser esse contexto que vai te trazer a felicidade. Essas coisas vão te trazer uma alegria, né? Que é muito que eu vou falar aqui sobre isso, né? Traz a sensação da dopamina, da conquista. Traz esse pico, mas depois que esse pico decai, né? O que fica, que é a sensação de felicidade ou não, que vem desse preenchimento interno. E essa sensação de preenchimento interno, de felicidade, vem de um estado muito maior, assim, de uma conexão contigo mesma, com o teu sentido de vida, com um propósito maior. Então, a felicidade também existe muito uma ilusão acerca, né, da felicidade, que é
que tu nunca vai ficar triste, tu nunca vai chorar, tu não vai ter desafios, dificuldades e tudo mais, e é longe disso, tá? Então, pessoas felizes, né, elas têm também essas oscilações todas, por quê? Porque todas as pessoas têm, isso é humano, né? Então, qualquer contexto da vida vai existir. Então, vão acontecer os desafios, tu vai sentir raiva, tu vai sentir tristeza, tu vai sentir frustração, tu vai chorar, vai acontecer essas coisas. Mas o que tá por trás disso, né, esse background, tu pode, mesmo nessas oscilações, tudo, ainda assim, estar se sentindo feliz. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, com a minha vida hoje, me sinto muito feliz e realizada e preenchida. Porém, eu super tenho as minhas emoções, as minhas oscilações. Hoje eu tava mais quietinha, mais internalizada. Tem dias que eu tô assim, nossa, mega produtiva, mega pra cima. Tem dias que eu sinto raiva, que eu sinto frustração. E eu não deixo de estar feliz, né, com a minha vida. Então, são coisas diferentes. E a alegria, né, que é o que eu vou falar muito aqui, é essa... Até difícil, né, de contextuar quando a gente traz essas questões, mas a alegria, ela tá muito nesses picos, realmente, né? A alegria é tipo a diferença de paixão e amor, sabe? É tipo, a alegria é a paixão do negócio, e a felicidade é tipo o amor, entendeu? Que é aquela coisa mais constante. A alegria, ela tá, por exemplo, agora, sabe? Rir, né? Fazer uma piadoca, falar um negócio assim descontraído. É aquele momento de diversão, é aquela sensação que a gente tem assim, nossa, eu tô alegre, eu tô radiante e tudo mais. Então vão ter contextos que vão te trazer alegria. A alegria, ela traz muito esse sentido de energia, de disposição, de vitalidade. É aquela sensação de estar bem-humorado, né? Então, enfim, acho que deu, né? Pra entender um pouco, assim, esse contexto. Vão me dizendo aí se vocês estão conseguindo entender. Bom, então, tem muitas pessoas que elas não têm essa sensação mais de alegria. Elas vivem a vida, assim, mais no automático e parece que nada alegra elas. Elas não veem mais aquele brilho, sabe, nas coisas, nos acontecimentos, na vida em si, né? E esse brilho, ele tem muito a ver com alegria. E o que acontece? Quando a gente fala em alegria, em disposição, em energia, em vitalidade, é muito importante a gente trazer um contexto aqui, também em relação ao nosso físico, à nossa saúde, ao nosso organismo. Porque o que é ver o ser humano como um ser holístico, né? É corpo, mente, alma, né? Então tem esse corpo. E muitas vezes as pessoas falam, né, nos contextos de terapias energéticas ou do emocional, e elas falam muito, né, sobre trabalhar esse emocional, esse mental, esse espiritual, e acabam esquecendo um pouco do corpo físico. Só que tudo é interligado. Uma coisa interdepende da outra ali. Então não tem como tu também estar mentalmente saudável, emocionalmente saudável, se tu não está nutrindo o teu corpo adequadamente. E o jeito que tu nutre o teu corpo ou não, isso também muito influencia na tua sensação de alegria, de disposição e de vitalidade. Como, por exemplo, a gente tem, né, os hormônios do bem-estar, os hormônios aí do prazer, da felicidade, né? Então são os 4 famosos aí, que é a serotonina, a dopamina, a endorfina e a ocitocina. Então, o que acontece? Eu já recebi alguns directs, algumas questões, algumas perguntas nas caixinhas, assim, de... eu tô me sentindo muito sem energia, eu tô me sentindo muito pra baixo, o que eu faço? Mas aqui tem um leque de possibilidades muito grande, né? Como é que tá essa alimentação? Como é que tá o teu sono? Né? Como é que tá a tua rotina? Como é que tá o teu trabalho? Tu tá descansando? Tu tá fazendo atividade física? Né? Como é que tu tá se alimentando? Tá com mais industrializado ou tu tá tendo uma alimentação saudável? A tua alimentação tem orgânicos, tem vida em si, né? Tu tá tendo uma rotina muito estressante? Qual é o contexto da tua vida que tu tá passando? Às vezes é um contexto de uma mudança, às vezes é um contexto super estressante, né? Então todas essas questões, né, ambientais aí também biológicas influenciam pra caramba, né? A nossa vitalidade, a nossa disposição, a nossa alegria.
Então não tem como eu só pegar e falar aqui pra vocês, tipo, umas diquinhas, assim, de como trabalhar e resgatar essa alegria, se todo esse contexto não ser olhado. Às vezes a pessoa, sei lá, tá dormindo 5 horas por noite, né? Então, assim, um adulto, ele precisa, né, ter pelo menos 8 horas de sono para que o organismo se sinta descansado. Esse é o ideal, tá? De um adulto. Então, a privação de sono é uma das questões que mais causam um fator estressante no nosso organismo, né? Então, e muitas vezes a pessoa também tá dormindo demais e não tá tendo esse descanso, porque também não é o excesso de sono, é esse linear, é esse ideal. Nem tudo que é de menos, nem tudo que é de mais, né? É o que eu sempre digo, o caminho do meio. Porque também não tem sono que repare o cansaço mental e emocional. E aí, às vezes, esse cansaço mental e emocional vem de uma rotina super estressante que tá vindo lá do trabalho, né? E aí, isso entra vários outros contextos que mais no emocional, mais no mental, né? Tu tá se sentindo preenchida com o que tu faz, com o que tu trabalha hoje, com a tua vida hoje, né? Então, trazendo pelo ponto de vista, assim, primeiro de tudo, buscar autoconhecimento. Porque trazer esse autoconhecimento faz te ter uma percepção sobre a tua vida. E esse olhar sobre a tua vida vai fazer tu entender como foi que tu chegou onde tu chegou e por que as coisas que estão acontecendo, que estão sendo estressoras para ti, que estão sendo irritantes para ti, que estão te deixando tristes, por que elas estão acontecendo? Porque pode parecer meio ruim de ouvir isso, mas a responsabilidade, né, sobre as coisas que acontecem na nossa vida é nossa. Então, às vezes, o que tá te deixando super estressante é estar morando, sei lá, numa cidade que não é onde tu tá se sentindo feliz, mas tu tá com medo de mudar. Então, a partir do momento que tu vai trazendo o teu autoconhecimento, tu vai conhecendo o que faz sentido pra mim, o que me preenche, o que me deixa feliz, o que eu quero fazer, onde eu me sentiria bem morando, né? Onde eu estaria bem trabalhando. Então, conforme tu vai se conhecendo, vai olhando essas questões, tu vai se reconectando contigo. E essa reconexão contigo vai fazendo esse resgate do que verdadeiramente te faz feliz. E aí, às vezes, tu percebe que tu tá se sentindo infeliz porque tu tá num contexto de várias coisas que tu buscou pra, às vezes, preencher um pré-requisito da sociedade, ou, às vezes, das vontades dos teus pais, ou, às vezes, procurando um status, uma validação no teu grupo social, né? Ou tu se privou de fazer as coisas que tu gostava, sei lá, por causa do marido, por causa da namorada, enfim, né? Ou às vezes tá fazendo uma faculdade que nem tu gosta, ou às vezes é um relacionamento que tá pesado pra ti, que nem faz mais sentido pra ti, e tu tá infeliz. Mas existe a responsabilidade, né? De se tirar desse contexto. É um movimento fácil fazer isso? Não é um movimento fácil fazer isso, tomar essa consciência e encerrar as coisas que não fazem mais sentido pra gente e buscar novas. Não é fácil. Só que tudo na vida são escolhas, né? Existe a escolha do ficar onde está e ficar infeliz e onde não tá fazendo sentido, ou escolher tomar os novos caminhos, né? Que vão trazer desconforto, mas existe a possibilidade do novo, né? A gente não consegue chegar num lugar diferente seguindo o mesmo caminho. E é claro que tudo na vida vão ser escolhas e renúncias, né? Tem o ônus e tem o bônus das escolhas, das decisões, e cada um vai saber aí, né, pra si. Mas pra saber e pra ter esse discernimento e ter esse poder de escolha, ter essa clareza, precisa trabalhar o autoconhecimento. Eu e nenhuma outra terapeuta e nenhuma outra pessoa vai poder te dizer o que fazer, qual é a melhor escolha, qual escolha vai te trazer menos dor, só tu vai saber. E muitas vezes só vai saber também vivendo, né? Escolhendo na prática, tá? Então, um dos primeiros pontos é busque autoconhecimento. Inclusive, trazer esse autoconhecimento é o que vai te trazer também a percepção de como que estão os teus hábitos, como que tá a tua vida no geral. E aí tu vai trazer esse olhar, inclusive, pro que eu acabei de falar, que é em relação ao teu corpo físico.
esse autoconhecimento, essa autopercepção, né? Porque o autoconhecimento em si não envolve só olhar para traumas, só olhar para a infância, só olhar para feridas emocionais. Autoconhecimento é conhecer a si mesmo. É conhecer também o que tu tá fazendo ali de hábito, né? O que tu tá... não viver nesse automático, né? Então, tu começar a perceber, olha, eu acho que eu tô pegando pesado aqui na minha rotina, eu tô mais trabalhando do que descansando, né? Então, vai te trazer essa consciência sobre ti, sobre a tua vida e tudo que tu tá fazendo. Tomando essa clareza, né, tu vai fazer os movimentos, então, pra nutrir o teu corpo, a tua mente, o teu espírito, de uma forma mais alinhada, né, no que eu vou começar a falar agora, para esses movimentos de ir resgatando essa alegria, então. Então, como eu falei pra vocês, né, a gente tem vários hormônios aí, né, do bem-estar, do prazer, da felicidade. E o que acontece? Esses hormônios, eles influenciam várias coisas, né, no nosso organismo, como, por exemplo, justamente o nosso humor, a nossa libido, a nossa disposição, o nosso sono, a nossa imunidade, né, e pode ou não justamente predispor a algumas doenças, né, como, por exemplo, a depressão. Tem até estudos que mostram também que o Parkinson. Então, olha só a importância da gente estar fazendo esses movimentos, tomando consciência sobre isso, tá? Então, só falando um pouquinho pra vocês sobre esses hormônios, pra vocês entenderem, que eu acho que é bem interessante também. A endorfina, por exemplo, ela é o chamado hormônio da felicidade, né? Que ela é tipo o nosso analgésico natural. Então, ela vai sendo produzida muito durante o nosso sono, por exemplo. Então, por isso que ela tem muito esse poder, assim, reparador, esse poder de leveza que a gente tem, né? Quando a gente acorda, isso quando é equilibrado. Vem no movimento, através de exercício físico, no dançar, no cantar, também o comer chocolate, né? Vem muito essa produção aí de endorfina, né? Que traz essa sensação de felicidade. Também a serotonina, que é o hormônio do prazer, e aqui tem muita relação com o libido, com a vida sexual. Então, se os níveis de serotonina estão baixos, vai baixar a tua libido, vai baixar a tua disposição. E aqui, já falando num contexto mais energético, né? Tudo isso que eu tô falando tá muito relacionado ao chakra umbilical, né? O chakra sexual, justamente, que fica ali na região 3 dedos abaixo do umbigo, né? Abaixo do plexo solar. E que é um chakra que tem relação com os nossos órgãos reprodutivos, urinários. E a nível emocional, justamente, tem relação com a vida sexual, com a libido, justamente com a vitalidade, com a criatividade, com essa energia de movimento perante a vida, né? Então a gente se move perante a vida, compartilha os nossos projetos, as nossas ideias, também a nossa energia feminina e masculina, tudo isso a partir dessa energia sexual, dessa energia vital, né? Então é basicamente a nossa energia como um todo que dá o movimento. E ela tá muito relacionada aqui, como a gente pode ver, nesse hormônio da serotonina, por exemplo, dessa questão, como influencia também a vida sexual. Aqui também tem muita relação, né? O aumento ou não desse hormônio, por exemplo, através da alimentação, principalmente alimentos ricos em triptofano. Aí depois vocês podem pesquisar melhor sobre. Também em hábitos saudáveis, justamente atividade física também, muito contato com o ar livre. E nós temos também a famosa dopamina, que é o chamado hormônio do bem-estar, que aqui, diferente da serotonina, ela tá mais associada a um ciclo de recompensa. Então, sabe quando tu vai fazer aquele desafio de 21 dias e cada dia que tu dá assim check, dá aquela sensação de, ai, consegui? Então, isso é o ciclo de recompensa. A realização, né, das conquistas, das coisas, daquele prazerzinho da conquista. Então, aqui tá muito associado ao que eu falei da projeção da felicidade lá no futuro, né? Que é o que as pessoas confundem, por exemplo, o aumento de dopamina e esse pico hormonal e pico de alegria com a felicidade em si.
que é justamente quando tu conquista algo, dá aquela alegria, né? Tu compra um carro, tu compra uma casa, nossa, vai trazer um super pico de dopamina, uma coisa nova, uma conquista e tal. E aí depois os níveis hormonais mesmo vão decaindo. E aí o que fica, né, que é realmente a felicidade. Aí as pessoas associam a felicidade nesse momento do pico, né, por causa do aumento da dopamina. Então, tá muito relacionado a essa conquista. Então aqui, por exemplo, a gente pode usar isso muito a nosso favor. Que é o quê? Fazer as metas do nosso dia, a organização do nosso dia ou do nosso mês. É claro, de uma forma muito consciente, né? Não se sobrecarregando. E a cada vez que a gente vai fazendo as coisas, a gente vai dando um checkzinho, né? Tipo, pô, consegui fazer tal coisa, entendeu? E a gente consegue perceber que a gente tá aproveitando o nosso tempo bem. Então, isso aumenta também o nível de dopamina e traz essa sensação de bem-estar, de alegria, né? E também a ocitocina aí que minha amada da veterinária tá muito relacionada ao parto, né? Então tá muito relacionado ao relaxamento e essa energia mais materna, né? Então o bebezinho super se sente quando se sente no colinho da mãe, se sente acolhido, né? Aumenta os níveis aí de ocitocina. E a gente adulto sente como? No compartilhar, num abraço, né, nessa troca afetiva, mas também em relação a nós mesmos. Eu já recomendei aqui pra vocês a questão do abraço da paz, né, que é pra vocês se abraçarem assim todos os dias e fazerem as afirmações, né, pra vocês. Tem até meditação no canal que eu fiz guiada do abraço da paz. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu paro e me abraço assim, eu sinto mesmo assim esse calorzinho, esse acolhimento, parece que é uma alegria instantânea. Parece não é, né? Porque nesse simples ato já é capaz de dar esse calor, esse acolhimento humano e aumentar os nossos níveis de ocitocina e aumentar esse bem-estar, né? Ou quando a gente recebe um abraço de alguém, também na troca de presentes, né? Também tá muito relacionado a isso. Bom, então isso é só um aparato geral para vocês entenderem desses hormônios, né? As diferentes formas, né, que tem de estimular. Mas basicamente, seguindo tudo isso, então, nessa lógica, né? Porque acho importante eu trazer para vocês a visão tanto física, biológica, bioquímica, né? Quanto também a visão emocional, né? A visão mais psicológica, mais espiritual e energética também. E fazer esse compiladão para vocês, para que vocês tragam isso para a vida de vocês. Então, entendendo, né, sobre tudo isso aí que eu falei sobre os hormônios, como que a gente pode aumentar esses hormônios quando a gente ainda tá em todo um processo de autoconhecimento, né, como eu falei lá no início, de ver o que faz sentido pra gente, né, tipo, eu ainda tô num contexto de trabalho estressante, eu ainda tô num relacionamento lá onde eu não me sinto feliz, eu ainda tô nessas questões que eu estou fazendo um movimento pra mudar. Significa que eu só vou ser feliz quando eu finalizar? Não. Tem essa série de outras questões, assim, né, feliz no contexto, estou falando sentir a alegria, né, sentir a disposição. Não, isso pode ser fortalecido e trazido de várias formas, que é, por exemplo, através desses movimentos que vão aumentar esses hormônios, né, isso vai fazer muito movimento aí energético de disposição para vocês. E é lógico que sempre reforçando que tudo é uma junção de vários fatores de tudo que eu tô falando, tá? Então, por exemplo, formas que vocês podem estimular o aumento mesmo corporal desses hormônios. Fazendo atividade física. Então, essa atividade física pode ser tanto academia, né? Pode ser uma corrida, pode ser uma caminhada, pode ser fazer um esporte, pode ser fazer yoga, né? Que é a minha forma. Pode ser, enfim, sabe? Até, às vezes, coisas simples como passear com o cachorro e movimentar o corpo, né? Ter contato com a natureza, com o ar livre, pegar sol. O sol, né, também tem a questão da vitamina D. A vitamina D também traz muito esse bem-estar, essa vitalidade também, né? Não sei quem gosta de praia aí deve entender como é bom essa sensação de ter o sol, né, tocando a nossa pele. Então, isso é uma coisa que traz energia, né? Também dançar. Dançar é uma ótima forma, colocar uma música alegre e simplesmente parar e dançar ali 5 minutinhos
se contagiar com aquela música, isso aumenta os níveis de serotonina, de dopamina num nível muito legal. E aqui eu já vou trazer outro adendo sobre a conexão com a nossa criança interior. Então, por exemplo, o que a tua criança gostava de fazer? O que tu gostava de fazer quando criança? Por exemplo, eu gostava muito de desenhar e eu gostava muito de ouvir música. E tá sendo um resgate muito legal nesses últimos tempos, eu com a minha criança, de me permitir voltar a desenhar e pintar. E, cara, é uma coisa que me dá muito, assim, muita alegria, sabe, fazer aquilo, me dá prazer. Por quê? É esse resgate da minha criança, então também é um momento de autonutrição, como justamente aumenta toda essa bioquímica e toda essa energia, né? Expande o cardíaco também. Então, e também é um momento de alto amor, né? Dar amor à nossa criança é um momento de alto amor. Então é muito especial. Então, se conectem. O que vocês gostavam de fazer quando criança? Alguns de vocês, sei lá, gostavam de andar de skate. Alguns de vocês gostavam de cantar. Alguns de vocês gostavam de desenhar. Alguns de vocês de dançar. Esses dias, esse domingo mesmo, eu tava na vibe, botei umas músicas nos anos 2000 da minha adolescência e fiquei cantando maravilhosamente alegre, felizíssima, juro. O meu nível de dopamina foi lá nas alturas, ouvindo música dos anos 2000, desenhando. Sério, esse dia eu tava muito feliz, porque é isso. Aumenta a bioquímica, traz esse resgate, além de que, né, emocionalmente é um grande resgate da conexão com o simples. A gente trazer a consciência, a percepção dessa alegria que está nas pequenas coisas. Como, por exemplo, desenhar. Como, por exemplo, ouvir uma música. Né? Como, por exemplo, resgatar um momento que era prazeroso. Às vezes são memórias afetivas, nostálgicas. Por exemplo, para mim, o mandolate. Sabe? Eu não sei quem é do Rio Grande do Sul vai saber. Que é aquele doce, assim, meio de amendoim. Não sei se você sabe o que é mandolate. Mas eu tenho uma memória afetiva muito especial com o mandolate. Era um momento que eu tinha com o meu pai. E que a gente ia lá quando a minha mãe estava no mercado. A gente ia lá, eu e ele comprava mandolate e a gente comia esperando ela. E hoje, toda vez que eu como mandolate, eu me sinto alegre. Então são memórias afetivas também. Outro dia eu ouvi de uma amiga que ela gosta de fazer sopinha de bolacha Maria com leite. Isso é uma memória afetiva para ela. Então cada um tem a sua aí também. Então, esses momentos também resgatam muita alegria nesses pequenos momentos. Experimentem fazer isso um dia da semana, né? Eu tenho certeza que vocês vão sentir bastante. Outra coisa é compartilhar com outras pessoas, né? Um momento, assim, de tempo de qualidade, sabe? Não ficar no celular quando tá junto, mas parar e conversar mesmo, assim, se divertir, sabe? Rir naquela conversa, abraçar a pessoa, né, principalmente, e se abraçar nesse abraço da paz também, como eu falei. É um momento também muito especial que traz esse resgate da alegria. Ter momentos de diversão, tá? Eu sei que a gente vai ficando aí na vida adulta, a gente vai ficando preocupado com conta, com trabalho, com as obrigações, com as coisas que a gente tem que fazer. E fácil, se deixar, a gente cai na rotina e a gente se esquece de nutrir esses momentos de descanso. E aí isso muitas vezes gera um desequilíbrio onde muitas pessoas compensam em alguns vícios, porque é através do vício que elas tentam buscar esses momentos de prazer e de alegria. Ou se torna, por exemplo, aquela coisa de todo final de semana a pessoa tem que sair e aí ela bebe muito. E aí fica um movimento também inconsciente, sabe? Não é numa busca de uma alegria no fim, sabe? No sentido real. Acaba sendo muito uma anestesia da sua própria realidade. Muitas pessoas também acabam descompensando isso de outras formas. Não no vício das drogas, da bebida, etc. Mas através da comida, né? Buscam o conforto através da comida como uma forma de anestesia das suas emoções ou do estresse que está sentindo. Ou às vezes aquela descompensação aqui no próprio Instagram, no feed, no TikTok, ou no Netflix, né? Então fica lá assistindo, maratonando por horas, e aí depois às vezes acaba mais cansado do que quando iniciou ali, né?
Por quê? Porque aquilo não estava sendo um momento de prazer, de descanso, estava sendo um momento de fuga, um momento anestésico, de fuga da sua realidade. E isso a gente observa também, de novo, através do autoconhecimento. Tudo é uma questão de equilíbrio. Então, assim, tem o extremo de a pessoa nunca sai, nunca se permite ver uma coisa assim, ver um filme, ver uma série ali pra dar uma risada, pra rir, pra brincar, é só a seriedade. E aí tem a pessoa também que descompensa, né? Então, lembrando sempre que existem os extremos e nenhum dos extremos é saudável. Também se permitir, né, sair, né, bebe lá tua cervejinha, não tem problema, desde que seja com equilíbrio, com consciência, tá? Se permitir ter um hobby, né? O que vocês gostam, assim, de fazer? Qual o hobby de vocês? Vocês já pararam pra pensar? Já pararam pra encontrar um hobby de vocês? Tem gente que, sei lá, vê um hobby em fazer crochê, em fazer mandala, em pintar, às vezes até em jogar videogame mesmo, né? Encontrem o hobby de vocês e nutram, isso vai trazer muita alegria também. E agora, do ponto de vista assim, mais emocional, mais energético, é muito importante eu estar trazendo a consciência também que quando a gente fala em resgatar a alegria, né, essa conexão, né, consigo mesmo, com a felicidade, é muito importante a gente também trabalhar a ressignificação de traumas. Por quê? Porque quando acontece um trauma, existe toda uma carga energética e neural que é gerada naquele momento de trauma. E aquilo fica guardado no nosso corpo. E se nunca liberado, aquela tensão fica ali como se o nosso organismo tivesse o tempo todo em estado de alerta. O tempo todo tá com o sistema simpático ativado ali, né? Que o sistema parasimpático é esse de relaxamento, de descanso, né? Nós temos o sistema nervoso simpático e parasimpático. Simpático é esse de luta ou fuga, que é, por exemplo, quando acontece uma situação traumática, ele que é engatilhado, né? Que é esse lugar de luta ou fuga. E o parasimpático é esse de relaxamento, de que a gente tá aqui de boa. Então, no momento do trauma, essa carga gerada da luta ou fuga fica ali no nosso corpo. Então, se a gente não liberar isso, aquilo ali muitas vezes fica justamente por anos no teu corpo. Então, não tem, muitas vezes, como a pessoa se conectar e resgatar essa sensação de alegria nela quando ela tá o tempo todo tensa, o tempo todo à espera do pior, o tempo todo preparada para luta ou fuga ainda naquele sinal ali do trauma. Então, por isso que, inclusive, quando a gente vai trabalhando os traumas, essa reconexão com a alegria, com a felicidade, ela vai ressurgindo. Não é porque é mágica, é porque a gente vai fazendo descargas energéticas. É como se cada vez a gente descarregasse toda essa carga que o nosso sistema nervoso ficou ali ativado no momento do trauma. E isso fica muito no corpo mesmo em si, né? Então, inclusive, tem terapias específicas para a liberação de trauma através do corpo. E essas são as mais indicadas, principalmente nas questões traumáticas mais intensas, assim, né? Tem especialistas disso. Mas toda a terapia que te leva a trazer um olhar de ressignificação para esse trauma, né? Então, por exemplo, um atendimento intuitivo, por exemplo, a terapia multidimensional, né? Tem aquelas terapias, eu não sei se vocês já viram alguns vídeos, né? Onde as pessoas, enfim, elas ficam de olhos fechados, aí é um quadrado assim, parece com uns preguinhos, um negócio assim, onde a pessoa coloca os pés e ela começa a chorar muito e ela tem uma catarse, assim, que é basicamente, ela nem sabe o que ela tá liberando, mas ela justamente tá liberando essa carga energética, emocional que veio daquele trauma e que ficou no corpo. Então é muito legal essas terapias, né? Vocês podem depois estar pesquisando sobre. Mas também é uma grande junção, né? Um grande contexto, e trabalho com traumas nunca é de uma vez só, né? O trabalho com trauma principalmente tem que ser de uma forma segura, uma forma que a pessoa se sinta segura e acolhida pelo terapeuta,
né? E segura para lidar com essa carga, né? Então por isso que ela vai sendo feita aos poucos, porque foram anos aquele peso ali guardado, né? Então, à medida que for fazendo essa descarga do trauma, mais ela vai ficando leve e aí ela vai conseguindo relaxar e relaxando ela vai conseguindo se conectar com essa felicidade interna, né? Com esse preenchimento interno, com essa alegria e inclusive a bioquímica em si do bem-estar. Além disso, né, dos traumas em si, o trabalho com as feridas emocionais, com a nossa criança interior, com as questões, as nossas dores do passado, né, da infância e tudo mais, isso em processo terapêutico tanto convencional quanto holístico também, como no caso da terapia multidimensional, do atendimento intuitivo, onde a gente, de novo, vai liberando questões que a gente, como se tivesse presa lá ainda naquela tensão, e vai ficando mais leve e vai resgatando, abrindo o caminho para o novo. Além de que toda vez que a gente ressignifica, que a gente aceita, que a gente perdoa uma questão do passado, a gente abre o nosso chakra cardíaco, né? E essa expansão do nosso chakra cardíaco é a expansão para conexão com a vida, conexão com o amor, conexão com a alegria e conexão com nós mesmos. E aí cada vez mais vai ficando mais fácil se conectar com o que faz sentido pra gente. E muitas das vezes, né, a realidade que as pessoas estão inseridas, estão vivendo e se sentem infelizes, muitas vezes vem desse medo de assumir o que ela quer fazer. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que eu já atendi, né, que estão infelizes porque ainda estão morando com os pais. E a pessoa, por exemplo, já trabalha, já se banca, mas ela tá morando com os pais e ela tá infeliz com aquilo. Então, por quê? Porque internamente existe uma parte dela que não consegue se desvincular afetivamente. Ainda está, muitas vezes, com medo de adultecer, né? Tá com medo de assumir as questões que vão vir com esse adultecer, ou está nesse lugar, né? De estar de cuidadora, de mãe da mãe, ou estar nesse lugar de procurando a aprovação dos pais, validação dos pais ainda. Então, existe todo esse movimento de ressignificação para a pessoa fazer o que faz sentido para ela, que às vezes é, sei lá, ir morar fora do país, sabe? Em outra cidade, aí morar sozinha e fazer a faculdade que ela queria e que, sei lá, os pais disseram que não era aquilo ali que ia fazer ela feliz, entendeu? Então, existe todo esse trabalho também, né? De ver o que faz sentido para ti, que às vezes o que tu fez, e tu tá infeliz hoje, não era porque tu estava fazendo por ti, mas às vezes estava nesse lugar de agradar os outros, né? Principalmente em relação ao sistema familiar, né? Em relação aos pais. Do ponto de vista também espiritual, né? Emocional, trazendo que trazer esses momentos de conexão contigo mesmo, com as tuas emoções, com o teu coração e principalmente também com o divino, também traz muito esse resgate da alegria, né? Eu, particularmente, depois do final de toda a prática do yoga, né? Faço meu momento de meditação e tudo mais. E depois dessa meditação eu sinto uma profunda sensação de alegria, de gratidão, de... Nossa, como é bom estar viva, como é bom estar aqui, como é bom estar agora. Porque essa conexão com o divino, né? É uma conexão, assim, numa energia de amor muito grande. Uma conexão com o todo, que de fato expande, né? O nosso chakra cardíaco expande essa sensação de, nossa, como é bom estar aqui agora, né? E então traz muito esse resgate também, né? Se conectar com o divino e se conectar consigo mesmo também, às vezes só ficando no silêncio, parando para respirar profundamente, para ouvir o coração. O que eu tô sentindo agora, né? E às vezes a gente fica tão apegado nas emoções, nos sentimentos ou nas dificuldades, assim, que... nos sentimentos mais negativos, vamos dizer assim, né, que do ponto de vista nenhum sentimento é negativo, né? Todos os sentimentos são o que são. Mas, enfim, né, aqueles que a gente não gosta muito de sentir, a gente fica muito apegado a eles às vezes e a gente não se permite ver que muitas vezes a gente tá sentindo só tranquilidade, só alegria. Só que a gente não dá a mesma importância para eles quanto às vezes dá para aquela agitação, para aquela coisa que dá errado. Então, exercitar a presença e a atenção também traz muito esse resgate. E eu ia falar da criança interior, mas eu já acabei adiantando, né? Então, resgatar esse momento, essa conexão
com a tua criança interior, né? Resgatando o que a tua criança interior, né, gostava de fazer, também traz muito isso. Por quê? Porque a criança que tem o olhar mágico perante a vida, a criança tem esse olhar de encantamento, esse olhar de alegria. Vocês já viram uma criança observando um lugar novo? Ela olha assim, nossa, como é bonito, nossa, como tal coisa é incrível. Tudo é novo, tudo é bonito, tudo é alegre pra criança. A criança se diverte com um brinquedo assim, mó simples. Então, quando a gente se conecta com a nossa criança interior e traz esses resgates, a gente também se conecta com essa parte dentro de nós, porque isso existe dentro de nós. A gente só se esqueceu, mas isso ainda tá ali. Então, se conectar com essa parte é resgatar esse olhar de encantamento para a vida, de magia para a vida, de aventura, né? Então, é bem especial também nesse sentido. E também existe o fator, né? Como eu falei lá da questão dos hormônios, né? O hormônio do prazer, por exemplo, né? Que influencia super a libido. Outra coisa também é explorar, né, a tua energia sexual. E isso acaba sendo um tabu muito para as mulheres, principalmente, né? Porque existe muito uma falta de autoconhecimento, né? Claro, existe todo um contexto histórico, social e coletivo de autorrepressão e de repressão, né, das mulheres. Então é muito comum ver mulheres que tem vergonha, né, de explorar a sua sexualidade, de conversar com o parceiro, né, o que gosta. Muitas mulheres nem sabem o que elas sentem prazer. Muitas mulheres têm vergonha, né, de se tocar. Tem mulheres, principalmente as mais velhas, né, muito comum de ver, que nunca tiveram um orgasmo na vida. Então, é uma repressão do próprio prazer, né, que do ponto de vista energético, energia sexual é energia de expansão, de alegria também, desse poder criativo e vital. Então, essa repressão também da sua vida sexual, muitas vezes por vergonha, por culpa, por medo, muitas vezes por próprios traumas, muitas vezes por crenças de que isso é errado, de que isso é sujo, de que é errado se tocar e tudo mais. Isso é mais comum nas mulheres, né, do que nos homens. E limpando essas questões, esses bloqueios sexuais também, vai trazendo esse resgate dessa vitalidade, dessa alegria e também da sua libido, né? E se conectar com essa energia simplesmente pelo prazer de sentir essa energia, né? E isso também tem a ver com o autoconhecimento, né? Das mulheres se conhecerem, saberem do que elas gostam, conhecerem o próprio corpo, conhecerem as próprias vontades, conhecer o próprio prazer, né? Isso traz um resgate muito grande também da autoconfiança e do poder pessoal. E também, falando em lei da atração, isso também tem muito a ver com a energia expansiva, né? De magnetismo, né? A energia da manifestação que vem através do movimento, né? Manifestar é magnetizar, e esse magnetizar vem da energia de expansão, e a energia de expansão vem dessa energia sexual, que nada mais é do que a nossa energia de vitalidade em si, né? Então, mulheres também, principalmente homens também, podem ter super bloqueios sexuais e muitas vezes velado, né? Porque também homens podem sentir muito uma vergonha de ter bloqueios sexuais, porque é como se o homem não pudesse ter bloqueios sexuais. O homem tem que estar super transante, né? E muitas vezes não é assim. Então, já também tive clientes que tinham muito esse contexto. E tem também as pessoas que existem um conflito interno muito grande em relação à sua sexualidade, no sentido de orientação sexual. Então, o medo de assumir a sua orientação sexual, a sua sexualidade. Então, toda essa repressão, né, esse medo, esse conflito interno, também acaba desgastando muita energia, retira muita da alegria, retira muita da vitalidade. Porque tu fica o tempo todo nessa tensão, né, de posso me assumir, vou ser aceita, não vou ser. Então, tem isso também, né? E por isso que a gente vê muitas pessoas, inclusive, que assumem a sua sexualidade e depois elas relatam, né? Nossa, parece que saiu um peso. Nossa, foi um alívio muito grande e tal. Porque tem muito com isso. É muito pesado guardar uma coisa dentro da pessoa, assim, né? De uma forma tão oculta, né? É pesado, assim como um trauma
trazer um trauma a vida toda, isso é pesado. Imagina que a gente tá dentro de uma piscina e tá segurando uma bola daquelas de pilates, assim. Fica assim. 5 minutos até vai. Daqui a pouco 10, daqui a pouco 1 hora, daqui a pouco fica anos segurando essa bola de pilates. É uma pressão muito grande tentar esconder e não deixar que ela venha na superfície, né? E isso é o que acontece quando a gente segura traumas, quando a gente segura feridas, a gente segura bloqueios e partes de nós, né? Seja sexualidade, orientação sexual, seja os teus sonhos, né? Assunto interessantíssimo, energia sexual e expansão. Exatamente, e não é tão falado assim, porque existe muito um tabu, né? Que graças a Deus, né, essa expansão que a gente está tendo agora no coletivo e mais acesso à informação, muitas mulheres estão tendo acesso à informação. Há muito pouco tempo atrás, as mulheres não tinham informação ginecológica mesmo, não tô falando no sentido de prazer, falando no sentido patológico. As mulheres não sabiam nem o que era corrimento, né? Eu estava falando outro dia com a minha mãe, na época da minha mãe, que era adolescente, ninguém explicou pra ela o que era um OB, o que era um absorvente, o que era menstruação. Minha mãe falou que descobriu o que era um absorvente num dia que ela tava brincando na duna e ela viu lá um pacotinho, o que foi aquilo, e ela foi pesquisar. Gente, isso uma geração atrás, não precisa ir muito longe, na geração da minha mãe. Então, imagina o tabuzão que a gente tem sobre isso, né? Imagina falar para mulheres assim, olha, se toquem, né? Falar até a palavra masturbação é uma coisa assim, meu Deus, como assim? Eu estou num perfil aqui de espiritualidade, como assim tu está falando nisso, né? Porque é como se fosse errado, e a gente tem também crenças aí religiosas e culturais que seguem ao longo dos anos como isso sendo tratado como uma coisa pecaminosa, como uma coisa suja. E aí existe a culpa da mulher em sentir prazer, em querer ter desejos sexuais, prazer. Então toda essa culpa também, cara, isso reprime muito a energia, a vitalidade das pessoas, porque o momento que ali ela pode ter uma conexão de prazer, de alegria, de expansão, tem esse conflito de como se fosse errado e ela sente culpa daquilo, entendeu? Então é como se existisse intrinsecamente, inconscientemente, uma culpa em sentir alegria, uma culpa em se divertir, uma culpa em sentir prazer. Muitas vezes também, né, nas feridas lá da infância, principalmente crianças que foram muito exigidas também, né? São aquelas crianças que têm dificuldade depois, são aqueles adultos, né, que têm dificuldade depois em descansar, em relaxar. São aquelas pessoas sempre rígidas, tensas, que não sabem rir, não sabem se divertir, não sabem brincar, sabe? Não sabem muitas vezes nem ter ironia, sabe? Sarcasmo, enfim, porque é tudo muito rígido, é tudo muito tenso. Mas não é porque a pessoa é ruim, porque a pessoa é sem graça, é porque ela aprendeu a ser assim, ela foi condicionada a ser assim. Às vezes é uma criança que foi exigida uma responsabilidade muito cedo, né? Tem pessoas às vezes que a mãe morre cedo e ela tem que cuidar da irmã, tem que cuidar dos irmãos, tem que trabalhar cedo. Então como que essa pessoa vai conseguir ter um senso de relaxamento? Né? Porque muito desse senso de relaxamento, de descanso, de alegria, que é da criança, porque a criança deveria ser só criança, e ser criança é só existir, que é brincar, se divertir e ter esse olhar de encantamento, muitas vezes nesse momento onde ela devia estar tendo isso e tendo a criatividade dela estimulada, ela foi completamente podada. Que é aquelas pessoas que sentiram que não tiveram infância, por exemplo, tiveram que adultecer, ser adultos na infância. Então como que uma pessoa dessa vai ter facilidade em se divertir, em soltar, em não ter controle, em ter alegria? É aquela pessoa que sempre acha que tem que estar fazendo, que tem que estar assumindo responsabilidade, que tem que estar dando conta de tudo, que é tenso, é estressado, é rígido. Então percebe a mais importância ainda de ir lá e trabalhar essas feridas emocionais, trabalhar essa criança interior, e a pessoa ir resgatando isso. Mesmo que ela não teve, mesmo que o contexto, né, da infância dela foi como foi, nunca é tarde para ter essas ressignificações. Mas a gente precisa olhar para isso, né? Não dá pra gente ignorar essas questões. E vai doer, né? Por muitas vezes olhar justamente essas questões, né? Quando tu era pra ser só uma criança, tu tava tendo lá que cuidar com coisas da casa.
Então vai doer olhar para faltas e muitas vezes existe resistência em relação à cura, esses processos. Existe muita negação. Não, mas a minha infância foi perfeita, né? E isso também é outro ponto. Quem mais diz a minha infância foi perfeita, não teve nada, não lembra da infância, mas mostra que tem coisas para olhar lá, né? Porque isso é um mecanismo de autoproteção. Tá guardado no teu inconsciente, né? Tu não lembra, mas tá lá. Bom, gente, fez sentido pra vocês? Me contem aí se agregou vocês, se viraram algumas chaves, se vocês gostaram. Lembrando também que a última limpeza energética que a gente fez no canal foi pra trabalhar, né? Auxiliar vocês um pouco, né? Claro que é todo um processo, como eu falei nessa live aqui, um contexto de várias coisas e mudanças de postura. Mas essa limpeza no canal, essa última limpeza foi para resgate da alegria de viver. E a gente limpa muitos bloqueios aí energéticos e questões relacionadas, então eu recomendo muito que vocês façam. Quem tá vendo gravado no YouTube eu vou deixar no card, e quem tá aqui ao vivo é só procurar que é a última limpeza, tá? Vai estar lá no canal, fiz semana passada inclusive. E me contem aí se vocês gostaram, se fez sentido pra vocês. Lembrando que a live vai ficar salva lá no canal. E é isso que eu preparei pra vocês hoje. Acho que deu pra fazer um aparato geral desse assunto que é tão relevante, né? Da gente estar conversando e trazendo também essa questão do físico, né? Que uma coisa interliga a outra, né? Não é só o emocional, não é só o mental, o físico também. Não tem como a gente estar com paz, equilíbrio emocional, se a gente não tá movimentando o nosso corpo, porque mexer o corpo também é movimentar a energia. Principalmente aí, ó, quem trabalha em home office, quem trabalha sentado o dia inteiro, ou às vezes justamente não trabalha em home office, mas tem um ambiente mega estressante de trabalho. Mais ainda vocês têm que estar fazendo exercício físico, atividade física. Não é mais, na vida adulta não é mais só, tá? Questão de estética, é questão de saúde, mexer o corpo, movimentar o corpo, liberar estresse. Tá, gente? É maravilhoso, continuo em busca que a minha criança gostava. Gratidão sempre com um conteúdo inspirador. Gratidão, gurias, fico feliz que agregou vocês. Muito, muito feliz que vocês estavam aqui comigo e muito boa noite. E vamos nos falando aí nos stories então. Beijo!